complementares até o que o Matheus já havia mencionado. E assim, o meu tema é um tema que eu já tive a oportunidade de conversar com vários de vocês já nos últimos anos, mas que de 2 anos para cá sofreu profundas alterações em razão de um novo cenário jurisprudencial que nós tivemos, principalmente no STF, né? Então daí a razão de aproveitar o dia de hoje e falar um pouquinho dos aspectos tributários das cooperativas médicas. Eu vou só pedir, a lista deve ter parado em algum lugar, se vocês puderem depois mandar para o pessoal aqui da frente, só para a gente poder emitir certinho. Obrigado, viu, Tassi? O certificado para todo mundo. Pessoal, vejam como são as coisas, né? A gente discute aqui que a lei ela é ampliada e vários procedimentos que não estão previstos no contrato, eles acabam sendo absorvidos pelas operadoras de plano de saúde, ou seja, uma gama de procedimentos, uma gama de produtos que eu deveria fornecer para os usuários, para os meus contratantes, não é observada quando você avalia a jurisprudência no campo tributário, né? Então, por que uma cooperativa de trabalho médico ela foi criada? Uma cooperativa de trabalho médico ela é criada para evitar a intervenção de um terceiro que tenha interesse meramente econômico na atividade do médico, influenciando mediante subordinação, mediante hierarquia, e possa se valer do fruto do seu trabalho para obter algum tipo de lucro. Então, as cooperativas de trabalho médico elas foram criadas para fazer frente a esses grandes grupos econômicos e fazer com que o próprio médico seja o sócio, seja o dono da operadora que vai promover o atendimento para o seu usuário. A lei cooperativista, e aí eu nem trouxe porque é um assunto já batido, principalmente para quem conhece do assunto, ela fala expressamente, a lei 5764, que uma cooperativa ela pode ser criada para praticar qualquer tipo de atividade. Não há no Brasil, e por isso que a lei de 71 está vigente até hoje, nenhuma restrição para o cooperativismo. O cooperativismo é a única estrutura societária que recebeu todo um tratamento específico ao lado das associações, né? É bom sempre lembrar que nós temos uma associação aqui também, mas graças a Deus a jurisprudência para a linha tributária das associações é muito mais tranquila do que a cooperativista, mas veja a importância do cooperativismo que a própria Constituição, em 7, 8 dispositivos, ela tratou dessa estrutura societária já na própria Constituição Federal. Então é algo que merece o nosso apoio. Ontem mesmo nós tivemos a oportunidade de estar sendo criada aqui em Ribeirão Preto, a primeira do Brasil, uma cooperativa de cervejeiros. Vejam, aliás, eu até comuniquei antes que eu quero ser um dos cooperados dessa cooperativa, né? Falei que eu sou péssimo, não sei fazer cerveja, mas saborear eu sou bom nisso. Quero ver quem me pega nessa aí. Mas veja até onde vai o cooperativismo, né? E o que aconteceu? Veja, então as cooperativas de trabalho médio foram criadas para angariar o trabalho para os seus cooperados. Os anos foram passando, vejam que a lei é de 71, e aí nós tivemos, dentro da área de saúde, toda a legislação que os meus colegas aqui já lhes passaram, e essa legislação, ela foi sendo interpretada sempre em benefício do usuário, dos beneficiários do plano de saúde, na medida de obrigar a operadora a fornecer cada vez mais formas de atendimento, formas de prestação de serviços de saúde, independentemente de previsões contratuais. A jurisprudência tributária andou em contrapartida a toda essa gama, entendendo que as cooperativas criaram um corpo muito maior do que a previsão da lei cooperativista. Entendendo, e aí eu trouxe o julgamento que muda, na minha ótica, todo o cenário envolvendo o cooperativismo, entendendo que a contratação de planos de saúde por usuários e beneficiários em geral
deveria ser levado à tributação, entendendo-se, num primeiro momento, como um ato não cooperativo. Tá? Essa foi uma decisão do STJ, do ministro José Delgado, ficou muito famosa no começo, no final dos anos 90. Depois nós tivemos algumas decisões paliativas, mas essa linha de entendimento, em total contrapartida com a análise civil, análise consumerista de todas essas relações, acabou fulminando com essa decisão do STF em 2015. O que entendeu o STF? Tá? O STF entendeu, da mesma forma como essa decisão do STJ havia entendido anos atrás, que as cooperativas de trabalho médico só praticam o ato cooperativo na sua atuação com os seus cooperados. Portanto, na atuação com terceiros, ou seja, terceiros contratantes de plano de saúde, estaríamos diante de atos não cooperativos. No primeiro momento, foi horripilante essa decisão. E por que ela foi horripilante? Porque tem uma série de consequências, e uma delas eu vou trazer aqui para vocês. Veja, se eu só pratico atos não cooperativos, para onde tem que ir o resultado dos atos não cooperativos? Diz a lei 5764 que o resultado de atos não cooperativos, está lá no artigo 87, ele tem que ser tributado em separado, e esse valor deve ser destinado para o FATS, para o RATS, utilizado para assistência em geral. E aí assistência a gente pode ir bem longe, né, com o conteúdo. Mas vejam, em tese, eu não poderia utilizar esse valor e fazer a distribuição para os meus cooperados. No primeiro momento, foi horrorosa essa decisão. E é o que dá a entender, até grifei algumas partes para vocês, posto realizar atos com terceiros não associados, venda de mercadorias e de serviços, sujeito à incidência da COFINS. Né? A COFINS é um tributo que incide sobre receita e faturamento. E a nossa tese foi sempre que esse valor recebido pelas cooperativas, ele não deve ser tributado, porque ele é considerado contabilmente, né? Nós temos o Cristo aqui, que é um exímio contador, aquilo que ingressa com uma destinação específica, aquilo que apenas transita pelo meu caixa e está fora da minha disponibilidade, ele não poderia ser levado à tributação, porque isso não é considerado receita. Inclusive foi o que entendeu, pasmem, né? O STF dias atrás, ao considerar que o ICMS, quando eu tenho venda de mercadorias, ele não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque aquilo é meramente transitório. Ele é repassado aos cofres públicos. Não está na disponibilidade de quem vende a mercadoria. Então vejam, é um problema muito sério, mas essa é a decisão que nós temos que acatar. A decisão foi minimizada, né? Essa decisão, só vou passar uma aqui, depois eu volto. A decisão foi minimizada num primeiro momento, uma decisão que foi logo divulgada pelo STJ, logo após a esse entendimento do STF, melhor dizendo, o STJ, num caso envolvendo a Ecocitrus e a Copifor, ela fez uma outra análise de interpretação. Não, olha, os atos praticados entre as cooperativas e os seus associados são atos não cooperativos. Mas ela relevou a situação das cooperativas de trabalho médico, que foi levada a efeito, no final, pelo STF. Então, qual foi o entendimento do STJ? Isso é importante que seja dito para fins de continuar a análise. Olha, o que o STF entendeu é que as cooperativas de trabalho médico devem pagar a COFINS sobre os atos que elas praticam. Logo, eu estou fazendo análise de outros tipos de atividades. Aqui no caso do STJ, a Ecocitrus é uma cooperativa de trabalho também, mas de citricultores. E a Copifor é uma cooperativa de trabalho também, mas de instrutores e de outros tipos de atividades. Tá? Profissionais liberais, mas não voltados para a atividade médica. Então, primeiro ponto, tá? E que foi equivocadamente divulgado por muitos. Essa decisão do STJ, da primeira sessão, ou seja, decisão final,
ela salvou a vida das cooperativas de trabalho médio? De forma alguma. De forma alguma. Então é um ponto negativo que eu venho lhes trazer aqui. Ela não salvou a situação das cooperativas de trabalho médio. O que ela faz ressalva no seu próprio entendimento. Mas voltando, depois do julgamento do STF, travou aqui. Depois do julgamento do STF, houve interposição do embargos de declaração por parte da Unimed Barra Mansa, com assessoria da Unimed do Brasil, inclusive, e de uma outra cooperativa que é a Uniway, também uma cooperativa de trabalho médio. E na decisão em sede do embargos de declaração, houve uma melhora do entendimento. O que entendeu o STF? Olha, eu não quis dizer que a prática é de ato não cooperativo. E desculpa, mas aí houve um contrassenso total. Porque quando você lia a primeira decisão, o indicativo era que ele considerou, quando você pega inclusive as palavras do ministro Dias Toffoli, ele considerou como ato não cooperativo mesmo. Tá? Mas quando você analisa em base de declaração, depois você chega à conclusão final do tribunal, o entendimento foi diferente. O que ele disse? Olha, então essa é a linha hoje que está valendo no STF. Quando as cooperativas vendem seus planos de saúde para terceiros, vejam, eles utilizam até a palavra venda, que é equivocada. Não existe venda de plano de saúde, porque o artigo 79 da lei cooperativista, ela fala expressamente que não existe operação de mercado dentro do cooperativismo. Se não existe operação de mercado, eu posso falar em fornecimento, que eu estou atuando numa atividade representativa do meu cooperado, e não em venda. Venda é algo que eu compro e revendo, não é isso que acontece dentro do nosso cotidiano, que existe um ato de representatividade. Mas tudo bem, continuando, você está vendendo o seu plano de saúde para terceiros, e eu considero isso como um ato cooperativo. Só que o ato cooperativo está sujeito à tributação. Na medida em que a Constituição Federal mencionou que a lei complementar definirá o tratamento tributário do ato cooperativo. Ou seja, o que cabe à lei complementar? Primeiro, dizer o que é o ato cooperativo. Segundo, qual é o tratamento tributário? Porque ela não mencionou em momento algum que o ato cooperativo não seria tributado. Então, no final das contas, foi remetido ao legislador complementar, e essa lei não veio até hoje, desde 1971, um tratamento específico do cooperativismo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar para vocês, porque passou da hora de haver uma regulamentação que atenda à real necessidade das cooperativas atualmente, em razão de toda a complexidade que demanda cada modalidade de atividade. Eu era contrário antigamente a uma legislação que interpretasse o cooperativismo separado por ramo. Mas hoje, infelizmente, eu estou chegando a essa conclusão. Não porque eu gosto, eu acho que seria a melhor alternativa. Porque essa é a forma como os tribunais estão entendendo essa questão. Então, o cooperativismo ele será tratado do ponto de vista tributário por ramo, e entendeu o STF que o ato cooperativo pode ser tributado pelo PIS e pela COFINS. Tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Do ponto de vista prático, isso me afeta alguma coisa? Do ponto de vista prático, não. Do ponto de vista prático, não. Até porque, nas nossas reuniões, a gente antevia esse resultado negativo. Né? Desde 2006, 2007, nós incorporamos o que nós chamamos de base reduzida, que é um equívoco falar em base reduzida também. Né? O certo seria uma base adaptada, uma base confeccionada à luz dos ideais cooperativistas. Quando você fala em redução, você pensa em benefício fiscal. E na minha ótica não se trata de benefício fiscal o que as cooperativas receberam. Então, desde 2001, as operadoras de plano de saúde em geral, elas já tinham uma especificidade da legislação do PIS e da COFINS, concedida pela Lei 9.718, com redação dada pela MP 2135, de 2001. As operadoras de plano de saúde poderiam reduzir ou tirar de sua base de cálculo as corresponsabilidades cedidas, os valores destinados para os fundos técnicos
e os valores relativos aos eventos indenizados, efetivamente pagos. Ou seja, em outras palavras, aquilo que eu repasso para os fundos obrigatórios, hoje não está na minha disponibilidade. Aquilo que eu repasso pelo atendimento que é feito ao beneficiário final, seja para outras operadoras, que é o caso de corresponsabilidade cedida, seja para quem efetivamente presta o serviço, cooperado, terceiros, rede credenciada, eu posso excluir da base de cálculo. E vejam, por que isso acontece? Porque, na verdade, esses valores não estão supostamente na disponibilidade da operadora, seguindo até uma linha jurisprudencial que envolvia algumas agências. Mas, enfim, em 2006, de um modo geral, veja, as cooperativas nunca deixaram de ser operadoras de plano de saúde. Mas em 2006, principalmente com a Instrução Normativa 635, as cooperativas de trabalho médico acabaram comprando essa ideia e começaram a recolher o PIS e a COFINS sobre essa nova normativa. E no julgamento do STF, ficou definido que as legislações específicas que tratam de benefícios, que tragam de bases adequadas, elas estão preservadas. O que o STF está entendendo é que essa atividade de fornecimento de plano de saúde pelas cooperativas de trabalho médico devem ser tributadas pelo PIS e pela COFINS. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês, está mantido. A única questão que foi retirada foi justamente a possibilidade de revogação de uma lei complementar, da Lei Complementar 70/91, que tinha no seu artigo 6º uma isenção para os atos cooperativos e que supostamente foi revogada pela Lei 9.430. Tá? Então, essa revogação foi mantida pelo STF, mas essa era uma isenção que não atingia os nossos objetivos, porque essa legislação dizia que os atos cooperativos praticados pelas cooperativas deveriam ser isentos da COFINS. Ou seja, mais uma vez não havia uma definição sobre o ato cooperativo. Mas como foi revogado, nós tivemos a manutenção dessa revogação, independentemente de ter sido por lei ordinária, ao passo que a isenção era por lei complementar, ela foi mantida pelo STF. Tá? Bom, essas são as deduções que eu mencionei para vocês, que também foram objeto de várias dúvidas e várias controvérsias, que em 2013 também acabaram sendo fulminadas. Depois de todas essas discussões envolvendo o que é ato cooperativo, o que não é, o que é absorvido, o que deve ser tributado, o que não deve ser tributado, e praticamente todas as cooperativas de trabalho médico no Brasil, assim como todos os operadores, passaram a interpretar essa legislação e recolher o PIS e a COFINS sobre essa interpretação. A Receita começou a pegar no pé também sobre o conceito de eventos indenizados e corresponsabilidades cedidas, né? Interpretando que, na verdade, as cooperativas só poderiam excluir o que efetivamente ela dava de tratamento para usuários de outras operadoras. Em 2013 acabou essa discussão, veio a Lei 12.873 e disse, olha, o que eu estou interpretando como corresponsabilidades cedidas, como evento indenizados, são custos assistenciais. Então, acabou a discussão. Com análise interpretativa da legislação anterior, o que me permite uma retroatividade dessa definição a 2001, que é quando a lei foi efetivamente editada. Tá? Então, hoje, qual que é a nossa ótica? Todos os custos assistenciais pela legislação podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS para as cooperativas de trabalho médico em razão dessa adaptação específica, inclusive os custos com rede própria. E pasmem, apesar do entendimento da Unimed do Brasil, que é contrário, eles não têm uma posição firmada sobre a rede própria, nós tivemos uma decisão da Delegacia Regional de Julgamento, num processo envolvendo uma das nossas Unimed, em que a delegacia reconheceu que os custos com rede própria, ou seja, um hospital próprio, eles devem ser excluídos dessa base de cálculo. Então, assim, apesar da decisão negativa no primeiro momento, um ponto positivo com relação ao PIS e a COFINS. Tá? Bom, aí vem um outro problema. E os reflexos dessa decisão do STF com relação aos tributos, aos outros tributos, né? Nós temos o imposto sobre a renda, nós temos a contribuição social, nós temos principalmente o ISS, e mais que isso, aquela pergunta que eu fiz para vocês. Como que fica o resultado desse valor? Será que eu tenho que mandar o FAT? Será que eu tenho que mandar o RAT?
Bom, no primeiro momento, o próprio STF, nessa ressalva no embargo de declaração, envolvendo a questão do tratamento do ato cooperativo, ele também fez a ressalva com outros tributos, como eu mencionei. Então, se eu quero saber se as cooperativas de trabalho médico devem ser tributadas, eu tenho que analisar tributo por tributo. Então, já foi analisado a COFINS e, por consequência, o PIS. O próximo passo agora é analisar as contribuições sociais, dentre elas a contribuição social sobre o lucro, que essa sim afeta o imposto sobre a renda. Por quê? Porque o regime de tributação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas é seguido pelas contribuições sociais sobre o lucro. Qual que é o regime do imposto sobre a renda? Eu tributo todas as receitas e excluo as despesas necessárias. A contribuição social sobre o lucro, na sequência, ela também tributa apenas os resultados positivos, ou seja, eu pego as receitas e tiro as despesas necessárias. Como que fica essa situação nas cooperativas de trabalho médico? Elas serão definidas pelo STF no recurso extraordinário 672-215. Tá? Expectativa para esse processo? Não tem. Não tem. Já foi negativa e hoje já passou a ser positiva. Qual que é o grande ponto positivo que nós temos, pessoal? O grande ponto positivo que nós temos é a inexistência de lucro. Tá? Então, na minha cabeça, se eu tenho uma instituição sem finalidades lucrativas, ela não pode ficar sujeita a um tributo que incide sobre o lucro. Para mim é muito claro. Acréscimo patrimonial, lucro, essas são as bases do IR e da CSE. Ponto negativo. O artigo 87 da Lei 5764. O que ela diz? Olha, quando você pratica atividades com não cooperados, o resultado, se é resultado, me indica que eu posso ter um superávit, posso ter um resultado positivo, esse resultado deve ser levado à tributação. Então, é um momento para a gente ficar na estreita, tomar todo cuidado. Por quê? Porque a decisão que foi dada no PIS e da COFINS, ela pode dar indicativos de que haverá tributação do IR da CSL, e ela pode dar indicativos de que não haverá tributação do IR da CSL. Na medida em que ela não deixa de forma clara, mas ela deixa entender que no PIS e na COFINS houve tributação de atos cooperativos. Tá? Só para vocês entenderem, a tributação do imposto sobre a renda é 15% sobre esse suposto lucro, com um adicional de 10%, se houver um lucro maior do que 60 mil no trimestre, contribuição social está ali embaixo. E a contribuição social, uma alíquota de 9% sobre esse suposto lucro, tá? Ou esse superávit. No ISS, pessoal, nós tivemos afetação sobre isso? Num primeiro momento também não, tá? Mas nós tivemos uma outra decisão negativa para as cooperativas de trabalho médico, cooperadoras em geral, que foi uma decisão que foi dada recentemente ao Hospital Marechal Rondon, apesar do nome Hospital Marechal Rondon, a análise do STF era para a tributação das operadoras de plano de saúde. As operadoras de plano de saúde sempre bateram na tecla que, na verdade, elas não prestam serviço, mas praticam uma atividade de natureza securitária. E eu acredito veemente nisso. Porque, na verdade, não é a Unimed quem presta um serviço, não é a APAS quem presta um serviço, não é o São Francisco quem presta um serviço. Quando você assina um contrato com essa operadora, ela garante a prestação de um serviço pela sua rede credenciada, pelos seus cooperados e pela sua rede credenciada. Quem presta efetivamente o serviço e paga todos os tributos sobre essa atividade é justamente o cooperado, é justamente essa rede credenciada. Mas o STF não entendeu dessa forma. E recentemente entendeu que as operadoras de plano de saúde devem ser tributadas. Decisão negativa, péssima decisão, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo já tinha pacificado a questão no sentido contrário, que as operadoras não deveriam pagar o ISS. Ponto positivo. O STJ, pessoal, ele vem entendendo já de longa data, através das suas duas turmas que discutem a matéria, a primeira
e segunda turma, que as cooperativas de trabalho médico, assim como as operadoras de plano de saúde, devem pagar o ISS, mas excluindo de toda a sua base os repasses que são feitos aos efetivos prestadores de serviço. No caso específico das cooperativas de trabalho médio, todos os cooperados e toda a sua rede credenciada. A base de cálculo ela fica mais ou menos parecida com o do PIS e da COFINS, com a exceção de que no PIS e na COFINS eu posso excluir os valores remetidos aos fundos, no ISS eu não posso promover os valores remetidos aos fundos. Lá no PIS e na COFINS eu posso excluir todo e qualquer custo assistencial, então, por exemplo, rede própria. Aqui eu já não poderia excluir os meus custos com rede própria. Temos algumas alternativas, talvez criar um CNPJ próprio, e esse CNPJ próprio do hospital praticar o serviço. Temos várias alternativas que podem ser discutidas especificamente, de acordo com cada modelo, mas em geral, pela linha do STJ, eu tenho que repassar para terceiros, e os cooperados estão sendo incluídos como esses terceiros, para poder haver uma adequação dessa base de cálculo. Outro problema que nós vislumbramos, pessoal, recentemente nós tivemos agora... outra questão. Também com relação ao ISS, de longa data a gente vinha temendo alguma decisão. E começamos junto aos municípios, aos vereadores, a expor o problema e a discussão, porque as dívidas iam aumentando, os municípios querendo cobrar um valor absurdo, que a cooperativa jamais teria condições de pagar, e as cooperativas, não, tudo eu não consigo pagar. Vamos chegar no meio termo, vamos promover a adequação do cooperativismo, vem entender minha atividade. E aí, muitos municípios, 100% dos quais nós nos reunimos e apontamos essas questões, eles reconheceram essa especificidade e acabaram permitindo todas essas exclusões em leis específicas. O que, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista prático, resolveu o nosso problema. Qual é o problema atual? Veio a lei complementar 157 agora no final do ano. Os problemas de crise financeira em município estão aí, não preciso nem tecer maiores comentários sobre isso. Está faltando dinheiro mesmo, basta ver Ribeirão Preto, essa cidade pujante, não tem dinheiro para tapar buraco de rua. Né? Então, qual que é o problema que veio com a Lei Complementar 157, que foi um lobby de todos os municípios do Brasil? Estabeleceu-se uma alíquota mínima de 2% de ISS, sem qualquer possibilidade de concessão de benefício fiscal que implique direta ou indiretamente em redução desse valor, inclusive análise de base de cálculo. Consequência, qualquer prefeito que mantiver, não que conceder agora, que mantiver supostos benefícios concedidos anteriormente, crime de improbidade administrativa. Aí eu pergunto para vocês, Lava Jato, mensalão, será que algum prefeito vai querer comprar briga? E manter alguma lei que pode ser interpretada pelo Tribunal de Contas como um benefício concedido às cooperativas? Eu estou pagando para ver. Qual que é a orientação que eu tenho dado? Ficar quieto. Não é a hora de conversar sobre o assunto. É a hora de aguardar. Se você for querer discutir e se antecipar, como muitos já estavam querendo, nós podemos ter um problema imediato que pode ser que não venhamos a ter no futuro próximo. Porque no meu entendimento, esse crime de responsabilidade é um crime impossível. Por quê? Porque para um prefeito poder revogar uma lei não depende dele, ele depende também da Câmara de Vereadores. Ainda que ele interprete essa questão, não sou criminalista, tá? Mas é uma análise que eu faço com base na teoria que eu já estudei há muito tempo e analisando todas essas questões tributárias, tá? Então, é hora de ficar quieto. É hora de trabalhar principalmente com a posição do STJ, mas tomando cuidado com as terminologias que são empregadas. Não há benefício fiscal concedido ao cooperativismo. O que há é uma adaptação da legislação às especificidades dessa nossa atividade. Eu não tenho capacidade contributiva para suportar a tributação sobre o valor total recebido, porque esse valor é obrigatoriamente repassado a todos os prestadores de serviço em geral, seja ele cooperado ou pertencente à rede previdenciada. Esse valor não está na minha disponibilidade.
Depois, pessoal, só para a gente ir finalizando, até porque meu tempo já está quase terminando, estou marcando aqui, né? Eu precisava trazer notícia boa para vocês também, né? Então eu trouxe a questão da taxa de saúde suplementar. Tá? A taxa de saúde suplementar, ela passou por um momento nebuloso, por volta de 2009, 2010. Todas as ações que foram interpostas, elas não tiveram êxito. O STJ entendia que o assunto... Bom, só para... Vamos esclarecer direito, né? Estou falando da taxa de saúde suplementar cobrada sobre o número médio de usuários. A famosa TPS. R$2, quando ela foi criada, calculada sobre o número médio, e depois, em 2015, subiu para 5,39 por usuário. Então o valor é pesadíssimo. Tá? Por volta de 2008 e 2009, essas decisões começaram a ser proferidas pelo STJ e pelo STF. O STJ entendendo que a matéria era do STF, o STF entendendo que a matéria era do STJ. Quem acabou decidindo foram os tribunais regionais federais e muitas ações foram vencidas. Transitaram em julgados e as operadoras perderam a batalha. Em 2011, através de uma decisão da ministra Denise Arruda, começou-se a vislumbrar a positividade dessa tese e as taxas começaram a ser afastadas. O problema é que nós começamos a enfrentar a questão da famosa coisa julgada. Se você já entrou com uma ação e perdeu essa ação, qual que é a consequência? Você não pode rediscuti-la novamente. Opa! Se e somente se não houver uma alteração no estado de fato, no estado de direito das coisas. Então, a gente tem trabalhado com duas possibilidades. Primeiro, houve uma alteração no cenário jurídico. Tive uma alteração jurisprudencial. Foi reconhecido. Primeira sessão, pessoal. Primeira sessão é quem vai definir em última instância essa questão. Porque o STF entendeu que a matéria é do STJ, aí o STJ foi lá e decidiu. Olha, primeira sessão, união da primeira e da segunda turma. A taxa é ilegal, porque ela foi regulamentada por normativas e não por lei. A lei deu o valor, mas ela não especificou como seria cobrado. Então nós tivemos uma afronta ao princípio da legalidade, a taxa é ilegal. Então veja, essa jurisprudência altera o cenário jurídico das coisas. Então eu poderia reavivar todas essas discussões. Depois nós tivemos, via decreto, uma majoração da taxa em 2015 de 2 para 5,39. Como aquela primeira tese da alteração do cenário jurídico é discutível nos tribunais, aqui surgiu a chance para a gente voltar a interpor essas ações. Que aqui eu posso discutir a mudança da regulamentação, que continua sendo não por lei, mas por normativas, e a majoração que foi feita por decreto. Majoração que foi feita por decreto atualizando os últimos 15 anos de não atualização da taxa. E quando você pega as decisões do STF, ele diz, olha, o poder público ele pode reajustar as suas taxas por decreto, mas quando esteja dentro do índice de correção monetária oficial. Agora, o que ele não pode fazer é reajustar de uma só vez os exercícios que ele deixou de reajustar. E aí a gente puxa toda uma jurisprudência positiva envolvendo os casos de IPTU. Então, com base nessa nova linha de argumento, mesmo aquelas operadoras que perderam as suas ações, elas podem ingressar uma nova ação e obter ganho de causa, como vem acontecendo. Não tenho visto nem a ANS se manifestar contrariamente a esse ponto nessa linha de entendimento. Tá? Bom, só para a gente finalizar, então, e apresentar as nossas conclusões, então, assim, pessoal, bom, nós tivemos essa decisão do STF, e aí, o que eu faço? Vou retificar todas as minhas obrigações, adotando uma medida cautelosa, vou pagar o IR e a CSL dos últimos 5 anos? Não. Nossa recomendação é por não retificar qualquer obrigação principal ou acessória. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos levantar os números. Esse é o momento. O momento é de levantamento. Vamos analisar o cenário positivo e o cenário negativo. Por quê? Porque deixar empurrar para baixo no tapete, nós já vimos no passado, não muito longe, qual foi o problema de não administrar passivo. Então nós temos que ter os números nas mãos. Né? Então, se o STF entender que eu tenho que pagar IR e CSL, quanto que é essa conta? E veja, que ao fazer a revisão em algumas operadoras que tiveram
um passado não muito interessante, mas que tiveram prejuízo, nós chegamos à conclusão que ao invés de pagar alguma coisa, elas têm créditos a levantar. Porque elas tiveram retenções maiores que a tributação que elas teriam se adotassem em regime de uma empresa normal. Receita menos despesa necessária. O prejuízo não foi absorvido por todos os tributos, por toda a retenção que ela sofreu sobre as faturas que ela efetivamente emitiu. Então, a hora é de levantamento, a hora é de análise. A partir do momento que nós tivermos os números nas mãos, aí sim nós podemos tomar alguma decisão. Por quê? Porque o cenário ainda está aberto. Perdemos a discussão do PIS e da COFINS. Agora a hora no PIS e da COFINS é de monitorar legislação federal. O único medo que eu tenho é que essa lei, que supostamente adequa a base de cálculo das operadoras, possa ser mudada. O governo está precisando de dinheiro. E vocês viram qual que é a principal fonte? Não é aumentar a tributação, é tirar supostos benefícios fiscais. Estão tirando o setor de carnes, estão tirando o setor agrícola. O meu medo é que essa especificidade seja considerada como benefício fiscal e seja efetivamente revogada. Tá? A partir desse levantamento, analisando a evolução dos procedimentos a serem adotados, podemos pensar em alternativa para o futuro. Com relação ao RATS e ao FATS, não preciso mandar valor ao RATS e ao FATS. E trabalhando principalmente com essa decisão do STF. Veja, eu tenho uma distinção da contabilidade fiscal e da contabilidade societária. Estou falando besteira? Se eu tenho que fazer uma distinção, o que eu faço? Se eu estou falando de RATS e FATS, eu estou falando de contabilidade societária. O que eu faço é um ato cooperativo? Sim. Preciso mandar valor para o RATS? Não. Ué, mas peraí, quem falou que o que você pratica é um ato cooperativo? STF. Nós temos lá passagens no julgamento, nos embargos. Melhor analisar os embargos do que analisar a primeira decisão que foi proferida. Eu tenho como chegar à conclusão que o tratamento que foi dado foi de ato cooperativo, mas sujeito à tributação. Tá bom? Então, pessoal, esses são os pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Tem muita coisa para falar envolvendo tributário, tentei passar rapidamente, acho que eu fiquei dentro do tempo. Então, agora eu vou passar a palavra para o doutor João Michelin, sócio do escritório Brasil Salomão e Advocacia. O João é formado pela Unesp, é especialista em Direito Tributário pelo IBET, onde eu tive a honra de ser um dos seus professores, né? Então, com a palavra, o João, temas regulatórios atuais e relevantes. Muito obrigado, pessoal. Tiago, depois.